A corrupção segue escancarada na nossa cara. A teia infinita do escândalo Master ainda não terminou de aparecer. Na verdade, tudo indica que é só o começo. Olha só o que a gente vai falar hoje. Cunhado de Vorcaro tentando deixar o país, gestora grande envolvida no escândalo sendo liquidada, provas concentradas no STF e até o STF investindo em fundos ligados ao Banco Master. Eu vou te contar tudo. Bom, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da REAG Investimentos. Isso aconteceu um dia depois de uma nova fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. E fica aqui comigo porque não é coincidência e não é um caso isolado. A REAG ela está no centro do escândalo que envolve o Banco Master. Um esquema bilionário de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e manipulação de fundos. Bom, muito prazer, se você ainda não me conhece, eu me chamo Dani Rolim, eu sou estrategista patrimonial há mais de 13 anos e hoje eu vou te explicar com calma e com números o que aconteceu, como isso funcionava e principalmente o que isso diz sobre o risco de investir no Brasil hoje. Então já curte esse vídeo, comenta e bora pro vídeo. O Banco Central publicou a decisão assinada pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo. Tô até me perguntando se o Lula se arrependeu. O motivo foi claro: comprometimento da situação econômica financeira da instituição, graves violações às normas do sistema financeiro nacional, falhas sérias em gestão de risco, compliance e auditoria interna. Além de tudo isso, o Banco Central decretou a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores da REAG, justamente para preservar recursos para eventuais ressarcimentos. Isso não costuma ser uma medida comum, é uma medida bem extrema. Agora você deve estar se perguntando, quem é REAG e por que isso é tão grave? A REAG não era uma gestora pequena e relevante. Segundo dados da Anbima, ela aparecia como a 8ª maior instituição do país. Olha esse número, com cerca de 325 bilhões de reais sob gestão. Tem muita gente trouxa investindo só no Brasil. Ela também passou por um IPO reverso, aquele modelo conhecido como barriga de aluguel, quando uma empresa entra na bolsa comprando uma companhia já listada. Falei sobre isso em um vídeo do ano passado. Ou seja, não estamos falando de uma player amador, estamos falando de uma peça grande no sistema. Aí agora vem o ponto central. As investigações mostram que a REAG funcionava como uma verdadeira fábrica de fundos para o Banco Master. O que isso significa na prática? O Banco Master concedia empréstimos para empresas que não pagavam esses empréstimos. Ou seja, a receita só existia no papel. Esse dinheiro, em questão de minutos, era transferido para fundos administrados pela REAG. Transações relâmpago, de um fundo para outro. Tudo muito rápido. Esses fundos eram compostos por papéis de baixíssimo valor, ativos que não justificam aquilo tudo. O esquema funcionava assim. Primeiro, o fundo comprava um ativo praticamente sem valor. Depois, esse ativo era reavaliado artificialmente. E aí, no papel, o fundo passava a mostrar um ganho gigantesco. Em um dos casos revelados, a valorização registrada foi de 10.502.205%. Isso não é erro, não é volatilidade. Isso não existe na realidade. Esses ganhos imaginários inflavam o patrimônio dos fundos, por consequência, o balanço do Master. No final do ciclo, o dinheiro voltava para o próprio banco, principalmente via compra de CDBs, que era a principal forma de captação do Master. Gente, esse Daniel, ele era um gênio. Quando o rombo começou a aparecer, o Banco Master tentou vender parte da operação para quem? Para o Banco de Brasília. Lembra lá do BRB? O Banco Central barrou.
né? Lembra que eu falei? O Banco Central barrou essa operação porque identificou 12 bilhões de reais em créditos inexistentes, inclusive carteiras de consignado para pessoas que simplesmente não existiam. Igual a segurança de investir no Brasil. Aqui já não é só problema de gestão, é estrutura fraudada. A situação escalou rápido. Na segunda fase da Operação Compliance Zero, João Carlos Mansur, fundador da REAG, virou alvo. Daniel Vorcaro, do Banco Master, já estava no centro do caso. Daniel Vorcaro já está tão íntimo da gente, né, que é o DVzinho. Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi preso tentando sair do país rumo a Dubai. Imagina uma delação desse cara, hein? Ao mesmo tempo, o ministro Dias Toffoli determinou que bens e documentos apreendidos pela Polícia Federal ficassem sob custódia do STF, com a justificativa de preservação de provas. Esse cara tá igual o marido quando fica com medo da mulher pegar o celular. E tem mais. Segundo a matéria do CNN, fundos ligados ao caso Master teriam investidos 4 milhões em resort de irmãos. De quem? Toffoli. E adivinha quem era a administradora? Ela mesma, a REAG. Ou seja, uma coisa é certa, essa história está longe do fim e o próximo capítulo pode ser o mais pesado. Pode ter certeza, essa teia é maior do que estavam contando. E como se não bastasse, a REAG também apareceu naquela operação Carbono Oculto. Lembra daquela operação que estava investigando lavagem de dinheiro ligada ao PCC, especialmente no setor de combustíveis? Pelo menos 3 fundos da REAG, eles estão no radar dessa investigação. A gestora aparece em 2 grandes operações diferentes, envolvendo fraude financeira e crime organizado. Se o crime organizado já entrou no mercado financeiro brasileiro, o seu dinheiro está no lugar certo? Agora eu quero que você pare e pense comigo. Isso não é sobre um fundo específico. Não é sobre mais um escândalo financeiro. É sobre o ambiente institucional do Brasil. É sobre um sistema onde estruturas complexas escondem risco, fiscalização chega depois, o investidor descobre o problema quando ele já virou manchete. E aí eu te pergunto, o quanto de risco você ainda quer tomar no Brasil? É por isso que eu bato tanto nessa tecla. Proteção patrimonial virou necessidade. Você precisa, para ontem, reduzir a dependência dos seus investimentos no Brasil e diversificar os seus investimentos. E quando eu digo dependência, eu estou falando de uma única jurisdição, única moeda, um único sistema financeiro, uma única estrutura regulatória. Diversificar é gestão de risco institucional. Esse caso da REAG não é o fim da história. É mais um capítulo e eu espero que a gente consiga saber os outros, né? E quem entende isso antes, se protege antes. Se você quer estruturar seu patrimônio com diagnóstico, clareza, diversificação global e menos improviso, o link para falar comigo e com a minha equipe está aqui na descrição. A gente conversa, analisa e vê se faz sentido para você.